Olá, amados, graça e paz. Mais um dia que vai se finalizando e na perseverança, na fé, porque Ele é fiel, Ele cuida daqueles que depositam a confiança nele. E a Bíblia diz que a sua morada é celestial, está acima de todos. Mas também diz que desde que tirou o povo do Egito, vem habitando de templo em templo, de tabernáculo em tabernáculo. E aquele que tem o coração arrependido e contrito, o Pai nos atrai até Cristo, enviando seu Espírito Santo, que faz morada em nós e nos direciona dia após dia. Aquele que é ouvinte e praticante da verdade, que é o Espírito, e do seu ensino, que é o Evangelho, e é aquele que ouve as suas advertências e as acata, são os que continuam no caminho, jamais ficam à beira do caminho. Hoje ele está nos falando, sobre o espírito do erro, do engano, do qual nota-se que Abraão, quando ele venceu os reis, o rei de Sodoma o fez uma proposta: me dê as almas que eu lhe dou a fazenda. E ele disse: longe de mim dizer que tenho algo de ti. Tudo o que eu tenho foi o possuidor dos céus e da terra que me deu. Porque aquele que toma por empréstimo do rei de Sodoma se torna escravo. Cristo, ungido de Deus, Jesus, nos paga a dívida que nós temos para com o mundo e nos traz a liberdade. Mas o adversário, ele fica ao derredor, procurando quem possa tragar. Jesus mesmo nos ensina que é como uma casa que está limpa, adornada, e aqueles espíritos imundos ficam a vagar. E quando aquele que não fica vigilante se aceita novamente com que os espíritos imundos façam morada, eles trazem outros 7 piores, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim, Jesus diz que esta geração, incrédula e perversa, onde muitos se amoldaram segundo o padrão deste mundo, do qual ele disse: aqui me assemelhareis essa geração, como dos meninos que ficam nas praças, e diz: escrevemos lamentações, mas não chorastes, tocamos-vos flauta, mas não dançastes. Aqueles que fazem as orações demoradas na casa das viúvas, aqueles aonde se tornaram um próprio objeto de adoração, a prata de escárnio, do qual ele diz que melhor não seria conhecido os santos mandamentos, e agora dar as costas a eles. Melhor seria não ter nascido, porque ai daqueles que traem o Filho do Homem. Temos que perseverar dia após dia, construindo em cima do alicerce que já foi lançado, segundo o Evangelho, do qual o Pai disse: este é meu Filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho disse: aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, será a mãe, e todo aquele que faz a vontade do Filho, do qual o Pai ordenou, que é ir de anunciar o Evangelho. Além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. E assim nós perseveramos dia após dia anunciando o Evangelho, anunciando para que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos. Tudo que nós temos que anunciar é o arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Porque, como
eles diziam, né, Jesus disse, se chamaram até o dono da casa de Belzebu, quanto mais os seus domésticos. Mas, como ele sempre nos ensina, ninguém é maior do que o seu Senhor. Assim como ele foi insultado, foi zombado, assim é todo aquele que o segue, como ele sempre nos ensina. Antes de vos odiarem, eles odiaram a mim, porque a verdade que vós anunciais, que fala a respeito do Pai, porque o Evangelho fala do Pai, né? Jesus Cristo é o que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, a qual a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, mas que homens de fé falavam com ele face a face. Aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, aquele do qual Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele disse, né, que via o meu Senhor, com as letras tudo maiúscula, dizer ao meu Senhor com a primeira maiúscula, assenta-te à minha direita enquanto coloco os vossos adversários por escabelo de vossos pés. E assim ele está no centro do trono, né, governando, como está de pé, como quem pisa uva nos lagares, e assim ele nos justifica através do Espírito Santo. Ele é aquele que os vence sem intervenção humana. Tudo que nós temos que fazer é perseverar em oração, porque a peleja não é nossa, a luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e as potestades, dos quais já estão vencidos. Cabe a nós utilizarmos da justiça e expulsá-los, e dia após dia, segundo a oração, segundo a vigilância, perseverando, né? Jesus nos ensina a respeito da perseverança na oração. A parábola do juiz iníquo, né, que um juiz que não temia a Deus e nem a homens, e uma viúva que precisava de que sua causa fosse julgada, e ela dizia, ela o importunava, e até que pela importunação, pela insistência, o juiz disse, bem que não temo a Deus e não a homens, mas porque esta me importuna, julgarei a sua causa. Quanto mais aqueles que são os santos, que se tiver de gloriar, gloriam em suas fraquezas, porque quando estamos fracos aí é que somos fortes, a sua graça nos basta, que perseveram dia após dia em oração, em vigilância, que perseveram santificando e purificando por meio da água do lavar da palavra. Assim devemos perseverar, né, porque ele com certeza ouvirá, assim como tem ouvido e cumprido, né, a sua palavra. E a Bíblia diz que céu e terra passarão, mas suas palavras jamais hão de passar. Ele é eterno. Nós seguimos o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, que trouxe pão e vinho. O maior abençoou da promessa, semente de Abraão, do qual seu sacerdócio é real, é santo, é eterno, né? O onipotente, o onipresente, o onisciente. O Pai e o Filho, né? E o Espírito Santo é um só. E nós estamos com o Espírito de Cristo, nós estamos em unidade. E tornamos a própria bênção. Somos abençoados nas regiões celestiais pelo Deus Altíssimo através do Espírito de Cristo, do qual ele diz que não divide a sua honra e a sua glória com homens, mas a um coração contrito e arrependido ele nos compartilha da honra, da glória e da imortalidade. Almejamos aquilo que é invisível, aquilo que olhos nunca viram, a mente nunca imaginou, mas tomamos posse pela fé, juntamente com as obras que caminham lado a lado, do qual dia após dia nós anunciamos a verdade, do qual conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Porque se alguém anuncia outro evangelho, né, diferente do que foi lançado, se edifica sobre o ouro, a prata, sobre o feno, a palha ou a madeira, né, quando é provada as obras, da qual são provadas no fogo, não persevera, né, acaba sendo destruídas as obras por serem meramente humanas. Mas aqueles que são como, assim como o crisol é para o ouro e para a prata, que tira toda a imperfeição, aqueles que permitem ser amoldados dia após dia com o caráter reprovado, estes são os que prevalecem, porque está escrito que aquele que edifica, né, sobre o alicerce já lançado, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Aquele tudo é possível àquele que crê, é inabalável, né? O Espírito inabalável, o Espírito que nos mantém na retidão, na integridade, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, e no entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Porque ninguém se desvia por entendimento de próprios olhos. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo os atos de justiça, glorificando a Deus pela forma correta, que é segundo o Espírito de Cristo, através das boas atitudes que Ele nos conhece. Ele vê que há perseverança em nós e agrada e chega a Ele como um aroma agradável, porque é muito melhor obedecer do que sacrificar. E quando se há a obediência, Ele agrada, Ele vê que há sinceridade. Temos que estar com uma consciência, examinando-se, a cada um examine a si mesmo, estar com uma consciência como cumpridores, uma consciência que nos acusa como rumos à salvação e à vida eterna, porque Ele sabe daqueles que estão na sinceridade. Ele não vê exteriormente como o homem vê, né? Lembrai-vos quando o rei quando quando o profeta Samuel vai ali para ungir a Davi como rei, né, segundo o Senhor lhe pediu, porque Saul estava destituído da honra, da glória e da imortalidade. Saul chegou a consultar até feiticeiros, né, porque Deus permitiu que o Espírito do Senhor lhe ausentasse e permitiu um Espírito da sua parte ao atormentá-lo. Porque Deus é o Pai dos Espíritos. Ele disse: eu formo a luz, formo as trevas, faço absolutamente tudo. Faço o ferramenteiro, faço adoecer, faço sarar. Tudo está sob o seu controle. Não tem um mísero caco que pode contender com ele. E ali, quando Jessé apresenta ali seus filhos, né, Deus disse a profeta Samuel: estes já os rejeitei, porque não vejo como um homem vê exteriormente. E quando pergunta se não há mais filhos, né, diz que havia Davi que estava no campo a apacentar as ovelhas. E ali ninguém participou daquele banquete enquanto Davi não chegou e foi ungido, né, como um rei, do qual Deus já havia o escolhido. A Bíblia diz: muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque é necessário perseverar, é necessário estar com o coração quebrantado, é necessário se apresentar como um obreiro, manejando bem a palavra da verdade, fazendo de forma voluntária, assim como recebestes os dons de graça ofertais. Jamais fazer a obra interessado somente em galardão, mas fazer segundo o amor opera em nós, segundo a benevolência, né, segundo o Espírito que entristece com aqueles que estão na desobediência. E nós temos que orar até pelos nossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem.
Se te baterem numa face, oferece a outras. Pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se tiver nu, dê-lhe vestes para vestir. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. Temos que saber que todos são criados à imagem de Deus. Deus os criou, né? Independente se estão na maledicência, né? Como aqueles que estão na maledicência, ainda que não há comunhão de luz com trevas, mas são irmãos nossos através de Adão, né? E temos que anunciar a verdade para que eles venham se arrepender e ser adotados como filhos do Deus Altíssimo através de Jesus Cristo. Porque aquele que está segundo o pecado está como filho bastardo, né? Está como segundo o mundo. Aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama a Deus. Mas quando se descobre a verdade e há um coração quebrantado, quando se reconhece que precisa de seguir segundo a luz do qual Jesus nos ensina, alcança, né, a salvação e a vida eterna. E é necessário receber constantemente o alimento para não retroceder. Porque se retrocede, embora suas primeiras obras eram de justiça e agora está vivendo novamente de forma injusta, as suas primeiras obras não são possíveis de o justificar. E grande é a queda e a ruína para aqueles que conheceram o santo mandamento e não perseveram. Deus não agrada, juntamente com o Filho amado, daqueles que desencaminham, né, aqueles que voltam a desviar, né, porque não podemos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Temos que seguir reto, né, rumo ao alvo, rumo a Cristo e a salvação, a terra prometida, a terra celestial, da qual os patriarcas, Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, alcançaram, né, a pátria excelente, porque creram na ressurreição, né? Lembrai-vos de Abraão, que lhe foi imputado como justiça por crer na ressurreição, quando ele ali vai sacrificar o seu filho Isaac, né? E ele foi até o fim, até que o anjo disse: não façais isto, Abraão. E ali Deus lhe proveu o carneiro, porque ele disse aos moços, quando ele sobe com o menino: fiquem aqui, enquanto eu e o menino volte. Alguém que iria sacrificar seu filho não diria certamente: nós voltamos, se não tivesse fé que Deus iria o ressuscitar. Mas ainda não era o momento, porque o primogênito de toda a criação e da ressurreição havia de padecer no alto daquele monte, posteriormente, do qual ali naquele espetáculo, na cruz, né, ele despojou todos os principados, as potestades, os governantes corruptos, a todos, né, ele despojou e tem a chave da morte e do inferno. Tudo que nós ligamos segundo o seu Espírito aqui é ligado no alto dos céus. Tudo que nós desligarmos é desligado no alto dos céus. E assim nós perseveramos, como ele sempre nos ensina. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todo aquele que persevera segundo o Espírito já é vencedor. Vós já venceis os falsos profetas, os que dizem que são e não são, né? Outra vez vereis os que servem o Tissadique, o justo, e os que servem o Rachã, o maldoso. Outra vez vereis os que servem e os que não servem, né? Os que dizem que servem não servem. Porque ele diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor, Senhor herdará o reino dos céus,
Muitos que chegarem naquele dia, naquela hora que somente o Pai sabe, nem o Filho e nem os anjos, dirão, mas eu expulsei demônio em seu nome, eu fiz curas. E ele dirá, malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. E em mais um dia na vigilância, na oração, meditando na sua palavra de dia e de noite, vigiai e orai sem cessar, porque o ladrão fica ao derredor, procurando a quem possa tragar. E grande é a queda e a ruína para aqueles que não perseveram, porque está escrito, sujeitai a Deus, a Cristo, e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Assim nós devemos perseverar dia após dia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.